Lá vem Rossi, dominou, ficou pedindo o Nicolas, o cruzamento é feito, a bola quicou, passou, olha a chance, o toque, é Sal, é Sal, é Sal, gol! Uma lista branca, outra lista azul, essas são as cores do papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Vilela pra bola, pé direito, bateu, é Sal, é Sal, é Sal, acabou! Pra valer, até o Penharol veio aqui pra aparecer. O Paysandu topa qualquer parada. O Paysandu é pentacampeão da Copa Verde. Salve, salve, galera! Mais uma edição do Esporte Cultura. Hoje um início diferente, porque a gente vai falar tudo sobre o 5º título do Paysandu na Copa Verde. A repercussão da final, da decisão vencida contra o Goiás, além de outros assuntos que você acompanha nesta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. O Esporte Cultura já começou. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. A gente mudou a entrada do Esporte Cultura hoje, mas a participação continua a mesma, tá? O número está aparecendo aí no WhatsApp. Interaja conosco em mais uma edição do Esporte Cultura. Hoje, os convidados são Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Valmir. E aquele abraço tradicional para o pessoal de casa. E Valmir Rodrigues. Boa tarde, abraço, uma boa tarde para você e parabéns à torcida bicolor. Estávamos juntos ontem no jogo, agora estamos juntos no Esporte Cultura e a gente vai falar novamente sobre a decisão. O Paysandu levantou a taça da Copa Verde pela 5ª vez e a gente vai te contar como foi essa conquista na reportagem a seguir. Déjà vu. Você sabe o que significa déjà vu? Déjà vu é uma expressão francesa que significa já visto e descreve a sensação de já ter visto ou presenciado algo antes. E essa foi a sensação vivida na noite de ontem pelo torcedor bicolor. Como em um roteiro de cinema, em pleno Serra Dourada, diante de mais de 38 mil torcedores, o Paysandu escreveu mais um capítulo épico na história da Copa Verde. E com um roteiro que o torcedor bicolor conhece bem, com direito a drama, superação e um final feliz nos pênaltis. Com um primeiro tempo equilibrado e com chances para os dois lados, o Paysandu teve a primeira grande oportunidade após escanteio de PK. Tadeu rebateu e Leandro Vilela mandou para fora. O Goiás respondeu com perigo, Rafael Gava de cabeça acertou a trave. O gol esmeraldino veio logo depois, aos 24 minutos, em cruzamento de Lucas Lová da esquerda, e Wellington Matheus nas costas de PK apareceu para cabecear no canto. Goiás 1-0. O mesmo Wellington, que quase ampliou 2 minutos depois, acertou a trave novamente. O Paysandu tentou reagir no fim do primeiro tempo, mas sem sucesso. A vantagem era do Verdão. Na volta do intervalo, o Goiás voltou melhor. Diego Caíto e Lucas Lová comandaram as ações pelas pontas e o Paysandu sofria para conter a pressão. A primeira boa chegada do Paysandu no segundo tempo só veio com Leandro Vilela em chute colocado. Até que aos 49 minutos do segundo tempo, o improvável aconteceu. Cruzamento de Rossi pela direita. A bola atravessou toda a área e encontrou Matias Cavalieri, que apareceu no segundo pau para empatar. 1-1. E a decisão ficou para os pênaltis. O Goiás começou com o Tadeu marcando, em seguida Rossi isolou. O esmeraldino abriu vantagem com Arthur Caíque e Douglas Teixeira, mas o Papão respondeu com Giovani e Marlon. Na quarta cobrança, Gonzalo Freitas isolou a chance do título e Cavalieri mais uma vez empatou. Messias fez o quarto do Goiás e Nicolas, com calma, manteve o Paysandu vivo. Na série alternada, Marcão desperdiçou e sobrou para Leandro Vilela, que cobrou com frieza e deu ao Papão o 5º título da Copa Verde. Um pentacampeonato marcado por superações e 3 dessas taças levantadas em Goiânia. E no fim, a tradição falou mais alto. E parece que quando o Paysandu joga a final em Goiânia, a taça costuma voltar ao Pará.
5 títulos em 9 finais nas 12 edições de Copa Verde. Ivo Amaral, lembrando as 5, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, certo. Mas foi a mais improvável ou a de 2022 contra o Vila Nova foi entrar no mesmo patamar? Olha, teve uma carga mais dramática ontem, um estádio lotado, né? O Goiás utilizou, obviamente, o Serra Dourada, meteu 38 mil torcedores que não acreditavam na possibilidade do Goiás não ser campeão. Eu acho que o Paysandu mereceu realmente o título pelo conjunto da obra, pela sua campanha geral, e ontem não foi inferior ao Goiás. Eu acho que no segundo tempo, apesar de certo domínio inicial do Goiás, o Paysandu se recuperou, foi para frente e acabou tendo o herói improvável, o Cavalari, que marcou sua presença, sua vinda para Belém, fazendo aquele gol salvador e depois cobrando magnificamente o pênalti. Parabéns ao Paysandu, foi uma jornada épica realmente e o título ficou indiscutivelmente em boas mãos. Paysandu que ganhou finais de Copa Verde em Goiânia em 2022. No ano passado também, o primeiro jogo é 6-0 aqui, 4-0 lá. E agora contra o Goiás no Serra Dourada, Valmir. Um jogo que a gente já viu muitas vezes o Paysandu disputar em Copas Verdes. Com drama, com sofrimento, com pênaltis e que, de novo, o Paysandu levou a melhor. E se falarmos só do jogo, vamos ter que colocar esses 180 minutos que assim constituíram a decisão. Vamos lembrar que os 90 primeiros minutos em Belém foram de superioridade do Paysandu. O Paysandu fez um grande jogo e faltou que aquela bola entrasse. No jogo de ontem eu já achei mais equilibrado. Embora o Paysandu tenha tido as melhores oportunidades no primeiro tempo, coube ao Goiás fazer aquele gol, né, que o PK ficou cochilando, a bola acabou entrando e na sequência logo uma bola na trave. O Paysandu em nenhum momento, tirando essa displicência aí nesse gol, se desplugou do jogo. Eu acho que essa sinergia dos jogadores em campo, sobretudo no segundo tempo, à vontade, e eu percebi, não externei isso na transmissão, mas percebi que o Goiás estava com uma certa empáfia, né? Estava achando que podia ser campeão a hora que bem entendesse. Os jogadores se superaram, muitas substituições, o Luizinho Lopes teve que fazer alguns ajustes, inclusive com troca de posição, e acabou dando tudo certo. Eu acho que essa conquista foi, digamos, a mais gostosa para o futebol paraense, justamente pela condição, com alguns membros da imprensa de Goiás botando aquela pilha, dizendo que o Goiás era superior, comparando com o futebol paraense, enfim, foi uma vitória do futebol do Pará, na verdade. E nesse duelo Pará-Goiás, por enquanto, Pará em vantagem, 4-1 nos 5 jogos, nas 5 decisões que tiveram entre os dois. E hoje é quinta-feira, dia de TBT, e a gente vai relembrar os títulos do Paysandu na Copa Verde, que é o maior campeão do torneio regional. O primeiro título bicolor foi em 2016 contra o Gama do Distrito Federal. Na partida de ida, o Paysandu venceu por 2-0 no Mangueirão. O técnico é o Dado Cavalcante ali, né? Exatamente. O gols marcados por Celcinho, Leandro Cearense. E no segundo jogo, o Gama vence por 2-1 com 2 gols do Rafael Grampola. Mas o Paysandu, como havia vencido a primeira partida por 2-0, levou a melhor naquela ocasião. Raí fez o gol do Paysandu. O bicampeonato, só antes de eu passar para 2018, com esse título, o Paysandu garantia vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. Só que aí houve uma mudança de regulamento e o time não participou da competição naquela ocasião. O bicampeonato ocorreu em 2018. É um título que pouca gente lembra, eu percebi isso, contra o Atlético Itapemirim. No primeiro jogo, no Espírito Santo, o Paysandu venceu por 2-0 com 2 gols do Cassiano. E na partida de volta, empate por 1-1 em Belém. O Pedro Carmona fez o gol do Paysandu naquela ocasião. Esse foi o segundo título do Paysandu na Copa Verde. Já o terceiro título da Copa Verde foi em 2022, diante do Vila Nova, no primeiro jogo aqui em Belém, no estádio Pamparacuruzu, empate por 0-0. E na volta, 1-1, de um jeito muito parecido com o que foi a partida contra o Goiás. Vila Nova abre o placar, o Paysandu empata com gol no último lance, gol marcado de falta pelo João Vieira. E nos pênaltis leva a melhor a batida aí do Patrick Bray, que garantiu o título do Paysandu, vitória por 5-4. Depois disso, o tetracampeonato foi no ano passado, mais uma vez contra o Vila Nova. Dessa vez o time bicolor atropelou a equipe goiana. Ingressos a R$200 para o torcedor do Pará não foi. O jogo de volta, exatamente. A volta, né? Vitória por 6-0 em Belém e 4-0 na partida de volta, 10-0 no placar agregado. Esses foram os títulos conquistados pelo Paysandu na Copa Verde. Só para relembrar, tá? 2016, 2018, 2022, 2024 e agora 2025, Ivo. Os números já deixam bem clara a superioridade do Paysandu nessa competição. São jogos sofridos realmente. Eu estava esquecido
daquela decisão com o Gama, onde o gol do Raí foi salvador e originou o título do Paysandu. Mas realmente, ao longo da história, 5 títulos mostram a superioridade do Papão e, por que não dizer, para a tristeza dos goianos, da superioridade também do futebol paraense nesse ranking. Só uma observação aqui que logo quando as primeiras edições da Copa Verde, eles não tinham as participações das maiores equipes de Goiás. Goiás e Vila Nova abriam mão dessa competição. Cabia aos times de Brasília e do Mato Grosso chegarem naquela reta final, se a gente for lembrar, né? Então, agora nessa reta final, alguém pode perguntar, bora ver se o Papão é Papão mesmo. Tá aí, fez o que fez, ano passado 10-0, quem é que faz 10-0 em 10 jogos, né? E agora consegue essa vitória épica aí. E só para lembrar de um detalhe da Copa Verde, em 2014 e 2015, o campeão ainda ganhava vaga na Sul-Americana. Em 2014, Brasília foi campeão, em 2015 acho que o Cuiabá jogou quando foi campeão em cima do Remo, né? Jogou. O Brasília e Cuiabá jogaram a Copa Sul-Americana, já em 2016. Foi aquele famoso apagão do Remo lá que até agora não... Cuiabaço, é o Cuiabaço. Cuiabaço, exatamente. Foi o Cuiabaço. Agora, uma explicação da nossa enciclopédia aqui. Diga. Eu estava esquecido que o Paysandu decidiu com o Itapé-Mirim do Espírito Santo. O que é que teve o Espírito Santo a ver com o nosso torneio? O Espírito Santo tem representante na Copa Verde. Na geografia da Copa Verde é incluído o Espírito Santo. Tanto que o Goiás... nunca vi outro time do Espírito Santo aparecer. É porque o Goiás, no seu cruzamento, inclusive, derrotou o Rio Branco do Espírito Santo para chegar em uma das fases. O Espírito Santo sempre está lá. E bora conferir o que viralizou nas redes sociais após a conquista do Penta da Copa Verde pelo Paysandu. Roda o primeiro meme. Algo me diz que o Gonzalo vai fazer uma pequena lambança aí. Vamos ver. Matheus Nogueira tá no meio do gol. Foi autorizado. Gonzalo pra bola. Lá vai ele. Pé direito. Bateu pra fora. Bateu pra fora. Perde a equipe do Goiás. A lambança aconteceu. O placar. Só para comentar um bastidor aqui desse vídeo. Antes do programa começar, rolou a matéria do jogo. Mas o Vamir falou: olha, vai ter que ter minha narração nesse pênalti perdido pelo Goiás. Eu falei: calma, Vamir. O teu tá guardado. Aí, o lance viralizando, Valmir previu que o jogador ia perder. Eu acho o seguinte, na condição de narrador, o Ivo foi narrador durante muito tempo, se você percebe alguma coisa e pressente, você fala, né? Eu acho que eu só acho que esse cara vai estar com pinta que vai jogar essa bola para cima. E eu joguei e falei. Daqui a pouco o Valmir vai passar os números da Mega Sena, tá, galera? Não, para alegria do Augusto, para alegria do Augusto aqui, nosso colega, que voltou pro jogo, que ele tava fora da aposta. Exatamente, nunca vi o Augusto comemorar tanto assim, tá? Roda o segundo meme. Pô, só dá o craque do jogo aí, Valmir Rodrigues. Pô, pegaram uma foto ali que eu tava na Copa de 2006 ao lado do meu amigo Ivo Amaral, que tá logo ali de paletó ali do lado. Não tinha um cabelinho branco aí. Tava tudo pretinho. Diante do 2006, né? Pô, baita TBT, hein, Valmir? Exatamente, me emocionei agora aqui. Roda o terceiro meme. Bom dia para quem é campeão da Copa Verde 2025 e para quem tem penta aí, ó. O Rossi dormindo com a taça da Copa Verde. Pois é, havia aquele ditado que um bom goleiro tem que dormir com a bola do lado dele. O Rossi aí é atacante, né? Dormiu com o título, né? Com a bola que consagrou o título, embora ele tenha dado um susto muito grande na gente quando chutou aquele pênalti para fora. Exatamente, embora tenha dado assistência para o gol do Cavalieri. Roda o quarto meme. Será se bateu aquele arrependimento? O Esdi Garcia. Assim, para não passar batido, o Esdi Garcia está no elenco do Goiás, só que ele se lesionou. Então ele não jogou contra o Paysandu. Atingido pelo João Vieira. Exatamente. Só volta em junho, né? Vieira, exatamente. Aliás, o Esgui estava bem desproporcional em relação aos outros jogadores ontem. Recebeu lá a medalha de vice-campeão. O que você chama de ele foi também? Recebeu a medalha? Desproporcional, porque todos os jogadores estavam com os uniformes e o Esgui com a camisa branca dele, o Esgui é um jogador baixo. Então... Eu nem percebi, não vi na imagem. Exatamente. Então, assim, os vídeos que o Esgui apareceu, ele ficava bem evidente lá por causa disso. Será que ele torceu pelo Goiás? Acredito ele não está muito simpático ao clube onde atua, sem dúvida alguma. Já teve vários problemas lá, inclusive com companheiros. Mas acho que ele gostou da cidade, porque a noite é boa lá. É boa a noite, olha aí. E com o título da Copa Verde do Paysandu, vocês, hein? O título do Paysandu garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026 e também, além disso, a Tuna herdou uma das vagas da primeira fase da competição nacional para a felicidade do Ivo Amaral. Vamos longe. Com isso, o Pará terá 4 representantes na competição no ano que vem. Remo, a Águia e a Tuna, além do Paysandu, que vai entrar direto na terceira fase da competição. Ô, Matheus,
Só rapidamente, quais foram... É importante a gente pontuar o seguinte, quais foram os efeitos dessa conquista? Primeiro, mais um título de Copa Verde para a equipe do Paysandu. A outra, ele não é apenas um dos representantes, ele entra de novo na terceira fase e ganha uma cota muito maior do que se tivesse que entrar na primeira, ainda correndo o risco de ser eliminado. A outra é que ele coloca mais um paraense no caminho, que é a Tuna Luso Brasileira. Ainda tem mais outra, que é a possibilidade de ter agora uma nova retomada na Série B do Brasileiro. Agora a gente fala justamente da Tuna, que vai em busca de mais uma vitória na Série D e após estrear com triunfo por 3-0 contra o Humaitá fora de casa. Inclusive, os 3 gols da partida foram marcados pelo atacante Ronald, que falou a respeito da preparação para o próximo jogo. Bora ouvir. Falar do nosso último jogo, né? É uma partida difícil, fora de casa, estreia, né? Onde a gente não tinha ganhado ainda. A gente foi com o propósito, né, de ser dinâmico lá, matar o jogo quando tiver oportunidade. Graças a Deus a gente saiu de lá vitorioso, Deus me abençoou com 3 gols. Espero que eu consiga fazer muito mais para ajudar a Tuna. Ronald, que até então é artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro. Um detalhe interessante, Ivo e Valmir, o último jogador da Tuna que havia marcado 3 gols no mesmo jogo foi o Paulo Rangel em 2022. Ou seja, mais de 3 anos que um jogador na Tuna não marcava 3 gols na mesma partida. Campeonato Paraense, vitória da Tuna por 4-0 contra o Bragantino. E o Ronald, que é um jogador paraense também, né? Veio do São Francisco de Santarém. Eu tô até agora com aquele drible que ele deu em 2 jogadores do Remo, passou pelo meio. Um deles era o Cadu. Meu Deus do céu, que drible fantástico. Ele já nesse jogo me impressionou. Foi a primeira vez que eu vi o Ronald jogar pela equipe da Tuna. Ganhou merecidamente a titularidade e foi um jogador fundamental na vitória contra a equipe do Humaitá. Agora, a Tuna e Trem vão jogar no domingo? Domingo, né? Eu acho que o torcedor da Tuna deve pintar por lá. Quando eu falo torcedor da Tuna, é o desportista paraense. Esse cara deve pintar, porque eu continuo com um propósito que eu acho que eu estou olhando esse excesso da Tuna. Só para reforçar, a Tuna enfrenta o Trem do Amapá às 3 horas da tarde no estádio do Souza no domingo. Já o Águia, um dos reforços que chegaram na equipe marabaense para a Série D foi o atacante Fidel. Ele foi contratado após o destaque no Cametá pelo Parazão Bampará deste ano. Inclusive, ele foi autor de um golaço contra o Clube do Remo e na última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. E o jogador falou da expectativa nessa chegada ao time de Marabá. Bora ouvir. A expectativa é grande, o grupo me recebeu bem, a comissão também. Espero poder ajudar a equipe. Ao decorrer dos treinos, vou adaptando também, né? Cheguei um pouco agora para jogar a Série D, os caras já estão mais entrosados, então vou procurar me adaptar o mais rápido possível para entrosar junto com eles. Nós só não podemos perder, né? Ou empate ou a vitória, é o que necessita a gente. Estamos treinando forte, firme, para buscar os 3 pontos lá fora. Fidel, sim, foi aquele mesmo que deu os dribles no Alvarinho no jogo entre Cametá e Remo. Fidel, que tem 30 anos, 1,87 m de altura, embora jogue pelo lado de campo. Jogou já 20 minutos na primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Águia e agora reforça a equipe na sequência da temporada, Ivo. Tomara que não tenha sido um gol improvável, uma atuação inesperada e que ele mantenha essa regularidade. O jogador com 1,87 m, 30 anos de idade, joga pelos lados do campo. Enfim, eu acho que o Águia deve ter acertado na contratação. Já viu tanta gente ao mesmo tempo. Você avaliza o Fidel? Eu acho que ele fez um estrago, porque ele deixou o Alvarinho sob suspeito de lá para cá, porque ele deu 3 cortes no Alvarinho na hora do gol, que o Alvarinho não conseguiu erguer mais a cabeça como titular do Clube do Remo. Exatamente. O Águia que joga também no domingo às 5 horas da tarde contra o Independência, jogo fora de casa. Lembrando que os dois já se enfrentaram. Independência do Acre. Exatamente. Você que já esteve lá no José de Melo transmitindo muito tempo. Emocionado. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Esporte Cultura de volta, a gente começa o segundo bloco falando sobre o Clube do Remo, porque o time azulino tem uma dupla que tem dado certo no ataque e foi responsável por 2 gols importantes do clube na Série B. Bora saber quem é na reportagem. Vitória contra o América Mineiro, triunfo contra o Coritiba e ambas com gols de Pedro Rocha. Mas você sabe quem foi o garçom que deu a assistência para ele balançar as redes? O atacante Janderson participou do 2º gol na vitória sobre o Coelho
e do único gol na partida contra o Coxa. E a dupla Pedro Rocha e Janderson só vem dando certo por um fator. Muito feliz, né, pelo momento que eu estou vivendo no clube. Acho que esse entrosamento aí é muito fruto de trabalho, né? O professor Daniel sempre passa os trabalhos pra gente ali, que tem essa movimentação de quando eu pegar a bola no espaço ali, ele faz o facão, o Viseu puxa mais o primeiro pau ali. Então, graças a Deus eu tô conseguindo desempenhar bem, tô chegando ali no fundo ali, tô fazendo o passe com a qualidade que ele tem, né? Com um excelente jogador que ele tá concluindo em gol. Janderson chegou ao Remo no fim de fevereiro e logo no mês seguinte pôde estrear pelo clube durante o Parazão, mas ainda sem ser titular. Com a chegada de Daniel Paulista, ele assumiu a titularidade e está a 6 jogos dos 11 iniciais do treinador azulino. Uma responsabilidade e tanto que ele sabe que não pode se acomodar. Todo jogador que vai para um clube, né, ele quer sempre estar jogando. E graças a Deus, em toda a minha vida, assim, os clubes que eu passei, eu sempre joguei. Então, sou um cara muito grato mesmo e isso não me preocupa. Isso só me alerta mais ainda para me focar mais ainda, trabalhar mais ainda, que aumenta mais a responsabilidade, né, de o pessoal esperar mais de mim do que eu venho demonstrando. Então, acho que é uma coisa muito importante para mim, é um sinal de alerta também para mim melhorar cada dia mais. Janderson, que tem 26 anos, ele é jogador do Ceará, está emprestado para o Remo e é um dos líderes de assistências do Remo na temporada, Ivo. E tem 3 passos para gol, junto com Adailton, lidera o time nesse quesito. Olha, é originário do Corinthians, do meu Corinthians paulista. Ele começou como grande revelação lá, mas não conseguiu se firmar. É difícil realmente num elenco poderoso como o do Corinthians. O Janderson tem suas qualidades, eu acredito que ele deva melhorar. E nem todos os jogos ele consegue manter certa regularidade, mas tem sido um garçom fundamental nos gols do Pedro Rocha, que têm sido decisivos para essa campanha que o clube do Remo vem fazendo. Hoje é titular absoluto no ataque do Remo? Janderson sim, até porque está dando certo, né? Mas eu pensei que o time de coração do Ivo era o Juventus, lá da Rua Javari. Ele sabe a escalação dos anos... Fui 2 vezes lá. Pois é, ele sabe a escalação do time dos anos 50, então pensei que ele era torcedor. Brincadeiras à parte, acho que quando uma dupla está dando certo com assistência ou então finalização, é o caso do Janderson e também do Pedro Rocha, isso tende a continuar. Agora, o que o Remo deve ter, agora, para esse jogo de amanhã contra o Criciúma, é uma dúvida ali no meio-campo, né? Com a participação. Será que ele vai tirar o Pedro Castro, né? Porque tem Janderson, o Pavani. Caio volta. Caio está voltando, porque o Caio está voltando e é titular. Então vai sobrar para quem? Aí é que está o detalhe. O Caio é fundamental hoje em dia, né? Foi um jogador que chegou desacreditado e tomou conta da posição, é o capitão da equipe. Perdeu os 2 últimos jogos, agora está de volta contra o Criciúma. Agora a gente vai falar sobre a seleção feminina de futebol, que vem vivendo uma boa fase ao comando do técnico Arthur Elias. A seleção venceu 2 amistosos contra os Estados Unidos e na próxima data FIFA vai enfrentar o Japão em São Paulo em 2 jogos amistosos também. O primeiro no dia 30 de maio na Neoquímica Arena e o segundo no dia 2 de junho, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E o treinador Arthur Elias falou sobre esses amistosos que estão servindo de preparação para a Copa América, que será em junho. Bora ouvir. O próximo compromisso nosso é enfrentar a seleção japonesa, que é uma grande seleção. É uma seleção que mudou de treinador recentemente. Vamos ter 2 partidas aqui no Brasil, que é sempre muito positivo para nós, jogarmos em casa. A primeira no dia 30, na Neoquímica Arena. A segunda partida no dia 2 de junho e será no estádio Cícero de Souza Marques. E os 2 estádios são ótimos campos para a gente fazer 2 grandes jogos contra uma seleção que vai nos testar de forma diferente do que foi a seleção americana e com mais alto nível, que é o que eu acredito, a gente jogar sempre contra seleções fortes. A gente vai se desafiando, vai evoluindo e conseguindo trazer uma preparação em paralelo, né? Uma preparação muito boa para a Copa América. O Brasil, que é o atual campeão da Copa América, e se prepara também já pensando na próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada
aqui no Brasil e é muito interessante, já destaquei isso em outros programas, a maneira como o Brasil tem selecionado esses jogos amistosos, jogando contra seleções que estão ou no mesmo nível ou um nível acima. Jogou recentemente contra os Estados Unidos e agora vai enfrentar o Japão, que até conquistou a Copa do Mundo já. E o que mais me preocupa é a maneira de jogar, né? Porque os ensinamentos que estão sendo feitos agora da base, desde o 13, 15, 17 até o 19, é um comportamento fora do nosso convencional. Enquanto a gente ganhava muitos títulos sendo nós, né? Sendo aquele jogador que quebra a linha, que de vez em quando pode improvisar, que pode resolver sozinho. Não estou dizendo que ele vai ser o chamado delegado, mas que agora ficou muito mais compartilhado o jogo com missões e muito pasteurizado, né? Então tem treinador que está com a cabeça na Europa e colocando essas coisas aqui no Brasil. Vamos ver se o Brasil encara de uma forma mais brasileira. E vamos falar agora de Copa Libertadores. O atual campeão da competição, Botafogo, perdeu mais uma. Agora 1-0 para o Isca se isolar da liderança do Grupo G. O Verdão vai jogar contra o Bolívar, na Bolívia, tá? Jogo com altitude, jogo às 7 horas da noite. O Bahia recebe o Atlético Nacional da Colômbia na Arena Fonte Nova, às 9h30 da noite. E em caso de vitória, o tricolor pode assumir a liderança do Grupo F da competição. Ivo, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Valmir Rodrigues. Valeu, me lembro que na Libertadores, antigamente, o campeão era só um representante do Brasil, lembra? Só o campeão brasileiro. Agora são tá bom, tá uma festa aí. Abriu a porteira. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau. Lá vem Rossi, dominou, ficou pedindo o Nicolas, o cruzamento é feito, a bola quicou, passou, olha a chance, o toque! É sal, é sal, é sal! Gol! Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Vilela pra bola, pé direito, bateu! É sal, é sal, é sal, acabou! Pra valer, até o Penharol veio aqui pra aparecer. O Paysandu topa qualquer parada. O Paysandu é campeão.